Boa noite, irmãos. Louvo a Deus pelas irmãs aí, com esse tanto de criança, porque a coisa está ficando... está reproduzindo o negócio, né? Vocês estão cumprindo exatamente o ide multiplicai, né? Eu nunca vi tanta criança, não acabava mais. Meu Deus do céu. Olha, o pessoal tá bom para produzir criança aqui, viu? Mas eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui. Jardine é minha esposa, somos casados há 39 anos agora em janeiro. Temos 2 filhos, um genro, uma nora, 2 netas. Estamos felizes com o Senhor e cremos que Ele é bom hoje, amanhã e é bom por toda a eternidade. Amém, queridos? Eu quero, antes de ministrar, compartilhar um texto que Deus falou no meu coração agora, num período de louvor. Lá em Eclesiastes capítulo 8, no versos 5 e 6. Eu queria que você guardasse muito esse versículo. Se você puder anotar aí na sua Bíblia, destacando esse versículo, porque ele é um versículo que você vai usar durante toda a sua vida, independentemente se você é homem, mulher, se você se converteu hoje ou há 20 anos atrás. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6. Diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Presta atenção no início aqui. Quem guarda o mandamento do Senhor não experimenta nenhum mal. Ele não está dizendo que você não vai ter dificuldades, provações. Ele está dizendo que o mal não vai te atingir. E o coração do sábio, o coração de quem? Do sábio, conhece o que? O tempo e o modo. Diga comigo, tempo e modo. Ele está dizendo que o sábio conhece o tempo e o modo. No verso 6, porque para todo propósito há o que? Tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. O que ele está dizendo? Jesus falou assim: basta o dia o seu próprio mal. Para cada dia há uma dificuldade, há algo que você tem que vencer. E ele está dizendo, obrigado querido, que o sábio conhece o tempo e o modo. Se você fizer, presta atenção aqui, a coisa certa, do modo certo, no tempo errado, vai dar o que? Errado. Porque você não discerniu o tempo. Se você fizer no tempo certo, mas do modo errado, vai dar o que? Errado. Vocês estão me entendendo? Mas se você conseguir entender o tempo certo e a maneira certa, o modo certo, vai dar o que? Certo. Então, para dar certo, diga assim comigo, para dar certo, eu tenho que conhecer o tempo, a hora certa e a maneira certa de fazer as coisas. Amém, não? Às vezes a gente chega para Deus e fala assim: Deus, mas eu fiz o que está escrito na tua palavra, o que é certo, mas por que deu errado? Porque Ele vai falar assim: porque você fez na hora errada. Está entendendo, não? Você está entendendo por que às vezes as coisas dão errado? Porque nós fazemos as coisas certas na hora errada, ou fazemos a coisa errada na hora certa, que não dá certo também. Então eu quero orar para que Deus dê a vocês e nos dê sabedoria, porque tudo começa com a sabedoria. Porque o sábio conhece o tempo e o modo. Quantos querem sabedoria? A sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para você ter sabedoria, você tem que ter temor de Deus. E se há uma coisa, irmãos, que falta muito nos dias de hoje, é temor de Deus. Não é medo de Deus, mas é você incluir Deus, entender, procurar saber a vontade de Deus antes de você tomar qualquer decisão. E muitas vezes nós sofremos porque tomamos as decisões erradas, porque não consultamos a Deus. Faltou temor de Deus. Porque eu temo a Deus, porque eu reverencio a Deus,
porque eu não quero desagradar o coração de Deus, então eu procuro saber a vontade de Deus, aí Deus me dá sabedoria. E quando Deus te dá e me dá sabedoria, nós conseguimos discernir o tempo e o modo de Deus. Amém? Quem está entendendo isso? Hoje eu fui conhecer o terreno aqui da igreja, um belo de um terreno, e ali vai sair uma grande igreja. E quando eu pensei e estava lá pensando nesse terreno, Deus me trouxe esses dois textos. Não é nada disso que eu vou pregar, tá bom? Eu só estou entregando uma palavra para vocês, biblicamente alicerçada na Bíblia. A Bíblia diz que tem que conhecer o tempo e o modo. E a Bíblia diz também que quando Moisés pede para o povo os elementos necessários para construir o tabernáculo, não é o templo, é o tabernáculo, diz que o povo começou a levar materiais para Moisés. E chegou uma hora que os materiais eram tantos, que ele disse assim, lá em Êxodo 36, 5, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, no meio do povo, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais ofertas. Eu quero declarar nessa noite que Deus vai dar sabedoria à liderança dessa igreja, os pastores, a liderança, para saber o tempo de Deus para começar aquela obra e a maneira como vai começar aquela obra. Amém, não? E o povo vai começar a trazer tanto material que o pastor fala assim: pode parar, tem muita coisa aqui, nós não precisamos mais. Amém, queridos? Nós não precisamos mais, porque chegou tanta oferta, tanto recurso, tanto tijolo, tanto cimento, tanta areia, tanta coisa, que nós não precisamos mais. Para um pouco aí. A hora que precisar eu falo com vocês de novo. O que eu quero mostrar para os irmãos é que às vezes os nossos métodos não são os métodos de Deus. Essa irmã que deu testemunho estava desesperada com razão, porque a mãe dela estava um diagnóstico de câncer. Minha mãe teve câncer de intestino aos 30 anos de idade, tem 90. Há 60 anos atrás ela teve um diagnóstico de câncer, e teve câncer mesmo, teve câncer. O médico abriu a barriga dela, cortou o pedaço do câncer, engatou lá, né? E falou: tem 6 meses de vida. Só faz 60 anos que ela foi operada, pra você ter uma ideia. E às vezes no desespero a gente pega e fala assim: vou fazer uma rifa. Foi perguntar para a pastora, né? Não era um método de Deus. A irmã foi lá e ofertou. Está entendendo, não? Por isso que a gente tem que discernir a maneira, o modo de fazer as coisas, porque a oferta já existia. A pessoa que Deus designou para ofertar, ela só precisava saber da necessidade. Está entendendo ou não? A hora que ela ficou sabendo da necessidade, ela falou assim: eu compro toda a rifa. Na verdade, eu estou dando praticamente todo o recurso para que esse exame seja feito e que você receba a boa notícia, que não é câncer. Amém, não? Porque a igreja orou, porque esteve aqui na campanha, e Deus agiu nesse meio, né? Eu não estou dizendo que o primeiro médico está errado, porque ele podia estar 100% certo, mas Deus agiu nesse meio, e daqui a pouco Deus sumiu com o câncer. A minha mãe precisou ser operada. A mãe dessa irmã, cadê a irmã? Graças a Deus, não precisou nem abrir a barriguinha dela, em nome de Jesus. Ela já foi curada, está curada, para a glória do Senhor. Amém, não? Diga assim comigo: os recursos já existem para cada necessidade. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo, Salmo 121. Salmo 121, diz assim a palavra de Deus. Eu disse hoje pela manhã que eu iria complementar a palavra da manhã. E na palavra da manhã eu disse que nós precisamos uns dos outros. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: para a irmã, eu preciso de você, ore por mim, me abençoe. Amém, não? Diga para ele assim: vai na minha casa tomar um café, comer um bolo. Fala para... É bom isso, né? Glória a Deus.
Vai na casa do pastor, Karine faz um bolo gostoso. Bora lá, né? Salmo 121. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: que na igreja de Jesus, a igreja de Jesus é um só corpo, com muitos membros. E cada um dos membros, que somos nós, tem uma função. Aí ele diz assim: para que cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Sabe por que você está nessa igreja? Você está aqui, se você não cria, você acabou crendo, você acabou se convertendo, sendo batizado. Mas você está aqui por causa da pessoa que está ao seu lado, para você cooperar com ela, para abençoar a vida dela. Amém? Não? Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, adorar o nome de Jesus, glorificar o nome dEle, engrandecer o nome de Jesus, mas também nós estamos aqui, porque estamos aqui para abençoar aquele que está ao nosso lado. Amém? Então eu queria que você colocasse a mão no ombro do seu irmão e diga assim: eu te abençoo em nome de Jesus. É para isso que a igreja existe, para cooperar um com o outro. Está vendo como que uma necessidade dentro da igreja foi suprida dentro da própria igreja? Porque nós cooperamos uns com os outros. Amém, queridos? Assim é a igreja. A igreja, ela existe porque dentro dela já existem os recursos para um ser sustentado, ser abençoado. Às vezes não é nem dinheiro, é uma oração, é uma visita. Às vezes você chega numa casa, a pessoa fala assim: meu Deus, começa a chorar, fala: eu estava orando para alguém vir aqui em casa, porque eu preciso de uma oração. Porque é uma angústia, que não é necessariamente dinheiro, é um abraço. É para dizer: você não está sozinho, nós estamos juntos em nome de Jesus. Agora à noite eu quero ministrar sobre o Salmo 121, abre sua Bíblia comigo. Salmo 121, diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, diga todo mal. O Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através dessa palavra. Ore comigo, igreja, diga assim: Senhor Jesus, o Senhor vai falar comigo mais uma vez. Eu quero ouvir a tua palavra, que ela entre no meu coração e que ela faça diferença na minha vida a partir desta noite, em nome de Jesus. O salmista está dizendo assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós não sabemos exatamente o que o salmista estava atravessando, qual era a situação que ele estava vivendo nesse momento que ele escreveu esse salmo. Mas ele escreve dizendo: eu estou numa necessidade tão grande que eu estou procurando uma resposta, uma solução para os meus problemas. Então eu estou olhando para os montes. Ao redor de Jerusalém, ela foi construída num vale, e ao redor dela está cheia de montes. Então quando ele está atravessando aquele momento que nós não sabemos qual é, não sabemos se é um problema de enfermidade, um problema financeiro, um problema de relacionamento familiar, uma angústia, uma tentação, uma opressão, nós não sabemos qual é a situação que ele está atravessando. Mas aí ele olha para os montes, porque aqueles montes ao redor de Jerusalém, eles protegiam a cidade. E ele está ali perguntando, falando: será que vem do natural? Porque monte fala de algo natural, algo físico, né? Aqui em Morragudo tem um monte lá, um morro, né? E nós orávamos sempre lá quando eu morava aqui em Bebedouro. Eu fui pastor em Bebedouro durante muitos anos, e era costume da gente subir aquele monte para orar. E monte fala disso. Ele nos inspira, porque eles também buscavam a Deus nos montes. E ele estava dizendo: será que vem do monte? Mas nesse momento aqui, ele está achando, está perguntando: será que nesse momento que eu estou atravessando essa situação difícil, talvez essa situação desesperadora,
talvez a porta está fechada. Será que a solução vem do natural? Será que vem de algo físico? Será que essa solução vem do melhor médico, do melhor advogado, do melhor profissional? Será que a solução vem do banco? Estou precisando de dinheiro, será que é lá no banco? E será que é o banco a solução para o meu problema? Ou um amigo que tem um pouco mais de dinheiro que vai resolver o meu problema financeiro? Será que o problema está no psicólogo, porque eu estou angustiado, atravessando um momento de angústia, um psiquiatra, um remédio psiquiátrico? Será que a solução está nisso? É isso que ele está perguntando. O que eu tenho que fazer nesse momento de angústia que eu estou atravessando? Irmãos, não está errado ir atrás do médico. Graças a Deus pelos médicos, amém? Não? Graças a Deus pelos remédios. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes nós, quando atravessamos uma situação tão difícil, a nossa mente vai logo naquilo que é físico, naquilo que é natural, é no remédio. Olha, pensa bem, quando você tem uma dor de cabeça, qual é o primeiro pensamento que vem? Vou tomar um Dorflex, Neosaldina, uma dipirona. Percebe que a nossa mente vai sempre no natural em primeiro lugar? Não é diferente do salmista. Amém? Não? Então, diante dessa situação, desse problema, ele está achando que o que resolve o problema dele são apenas os recursos naturais. E quando nós achamos que a solução do meu problema é apenas são os recursos naturais, nós estamos limitados, irmãos. Nós ficamos limitados, porque os recursos naturais são limitados. E o grande problema é quando nós contamos apenas com os recursos naturais. Eu não sei se você está atravessando alguma necessidade, algum problema nessa noite. Quem sabe você saiu de casa e você carrega na sua família, na sua vida, um problemão, algo muito grande, né? Para onde você está olhando nessa noite? O que vai resolver o teu problema? É eu fazer não ter mais cheque, fazer um Pix a resolver o teu problema financeiro, naturalmente falando? É eu te dar um remédio que você está tanto precisando? Onde está a nossa mente quando nós atravessamos os nossos problemas aqui nessa terra? Irmãos, quando nós olhamos para as coisas naturais e para os recursos naturais, e nós contamos apenas, presta atenção no que eu vou te falar, e contamos apenas com os recursos naturais, se ele se extingue, não há mais solução, acabaram os recursos. Por isso que ele tem um segundo versículo aqui, graças a Deus por ele. Aí ele diz aqui, ele pergunta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele diz assim, ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora, irmãos, muda aqui a situação, porque ele está fazendo uma pergunta assim: será que a solução é dos recursos naturais? Aí ele cai em si. Quem sabe ele vai num culto como esse, quem sabe ele está tirando um momento de oração, de jejum, na palavra. Aí ele acorda, ele fala: não vem dos montes, a solução desse problema não vem daquilo que é físico, natural. A solução desse problema não é questão de médico, de advogado ou de psicólogo, psiquiatra. Há um recurso maior. Queridos, eu quero pregar nessa noite para você, de que nós temos que contar com os recursos celestiais. E os recursos celestiais são ilimitados. Mas uma situação ou outra, a gente só conta com os recursos naturais. E aí, quando os recursos naturais terminam, nós entramos em desespero. É quando o médico chega e fala assim: não tem solução mais. Como foi dito para minha mãe: não, você tem 6 meses de vida. Se nós não contarmos com os recursos sobrenaturais, celestiais, nós entramos em desespero. Por isso que há tantas pessoas desesperadas, por isso que há tantas pessoas nervosas, angustiadas, porque elas estão contando apenas com os recursos naturais. Então o salmista, no meu entendimento, ele cai em si,
E ele entende e fala assim: não, os montes são limitados. Os montes ao redor de Jerusalém não são suficientes para segurar os inimigos. No entanto, Jerusalém foi destruída pelos babilônios e foi cativa pelos babilônios, não segurou, porque o Senhor dos exércitos não estava mais com o povo, porque o povo virou um povo idólatra, um povo que se apartou do Senhor, um povo que introduziu outros deuses em Israel. Então não importava mais os montes, eles passaram os montes e destruíram o povo. Muitas vezes, irmão, nós estamos tão focados neste mundo que esquecemos do Criador do mundo. Muitas vezes nós estamos tão angustiados na situação que nós estamos atravessando, que nós contamos apenas com os recursos limitados, naturais, e ficamos cansados, desorientados, perdemos a perspectiva de que há algo maior, de que o Deus que me criou, o Deus que me salvou, Ele é comigo e Ele é por mim. Eu estou falando isso porque eu tenho visto um grande número de pessoas abandonando a fé. Isso chama-se apostasia. Pessoas que um dia estiveram aqui ou nas igrejas e hoje estão no mundo contando apenas com os recursos mundanos, porque eles vieram para cá achando que a igreja é uma varinha mágica. Eu vou lá, todos os meus problemas serão resolvidos. Mas quem disse isso? Quem disse isso? Aí as coisas não acontecem como ele pensa, ele se escandaliza, e ele deixa de entender que não livrou do vale da sombra da morte, irmãos. E às vezes nós ficamos chateados com Deus. Não precisa levantar a mão não, só levanta o dedinho do pé. Quem aqui já ficou chateado com Deus uma vez? Só faz assim com o dedo, né? Deus está vendo. Por quê? Porque nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça. E Deus está dizendo: não é do teu jeito, é do meu jeito. Diga assim: é do jeito de Deus. Fala: é do jeito de Deus. Diga assim: não é do meu jeito, é do jeito dele. Amém? Não? E quando é do jeito dele, funciona, irmãos. Amém? Não? É o rapaz que quer casar com a moça lá, com a Maria, e ele fala assim: eu vou usar meu charme agora, né? A Maria não dá nem bola para ele. Verdade. Aí ele tenta, passa o perfume. A Maria gosta de que perfume? Esse perfume passa, ela nem cheira o perfume dele, está nem aí com ele. Aí ele resolve que existe quem? Deus. E ele vai botar o joelho no chão e ele vai orar. Aí um dia ele está chegando do serviço fedido, desarrumado. A Maria ora e fala assim: rapaz, meu marido não valeu nada daquilo que ele fez. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que é para ser assim, né, irmão? Estou dizendo que pode acontecer assim. Não vai andar esculachado. Se é assim, então vou andar fedido o dia inteiro. Não, não é isso não, né? O que eu estou dizendo é que os nossos métodos não são muitas vezes os métodos de Deus. Os métodos de Deus transcendem os nossos métodos. As nossas armas são muito inferiores às armas de Deus, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Amém? Nós nos tornamos extremamente limitados quando nós contamos apenas com os recursos naturais e não nos recorremos aos recursos celestiais. Me parece que nós temos uma mania muito grande de deixar os recursos celestiais por último. Quando tudo deu errado, aí você vai buscar Deus. Não, irmãos. Quando o primeiro recurso é o Senhor, o segundo recurso é quem? O Senhor. E o terceiro recurso é quem é? O Senhor. Mas Deus às vezes vai usar os recursos naturais, vai usar as pessoas para te abençoar. Existe um exemplo aqui na Bíblia de Asa, rei Asa, 2 Crônicas capítulo 16, verso 12, diz assim: no 39º ano do seu reinado, do reinado do rei Asa, que era rei de Judá, caiu Asa, presta atenção, doente dos pés, e a sua doença era extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou em quem? Nos médicos. Está errado? Eu estou dizendo que está errado no médico? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando nós colocamos mais a nossa confiança no médico do que no Senhor, nós estamos contando apenas com os recursos naturais.
Não se coloca Deus em segundo lugar. Quem entendeu isso, diga amém. Deus vem sempre em primeiro lugar. Agora eu vou contar a história desse homem. Presta atenção no que eu vou te explicar aqui agora. O rei Asa, depois você vê lá nesse texto que lemos, 2 Crônicas 16, aí está toda a história dele. Foi um excelente rei. Eu disse que Asa foi o quê? Um excelente rei. Quando ele assumiu o reinado, ele destruiu todos os altares, todos os ídolos. Ele fez uma limpeza espiritual em Israel. Isso agradou o coração de Deus, e ele começou a crescer como rei, e o seu reinado começou a ter paz. Ele começou a juntar muitas riquezas. Diz a Bíblia que ele chegou a ter um exército de mais de 500 mil homens. Olha só, 500 mil homens. Qual a população aqui qual a população do Iguaíra? Quantos? 38 mil? Vamos pôr 40 mil. 40 mil habitantes. Imagina um exército de 500 mil habitantes. Meu Deus, 10 vezes mais do que isso, 20 vezes mais do que isso. E ele começou nesse tempo de paz. Olha, irmãos, o homem foi tão sério que a rainha mãe fez uma imagem. Ele destituiu a rainha mãe de rainha mãe do reinado dele, de tão sério que ele foi com Deus. Foi um homem temente a Deus. Aí aconteceu que veio um exército do etíope Zerá, chamado, de 1 milhão de soldados. Quanto que eu disse? 1 milhão de soldados. E ele ficou temeroso. Ele começa a orar a Deus. Ele fala: Deus, quem pode socorrer entre o forte e o fraco? Senhor, nos ajuda nessa guerra. E ele recorreu a quem? Ao Senhor. Recorreu ao Senhor. Vocês vão entender porque eu estou repetindo isso. E Deus enviou o socorro para ele. E aquele exército de 1 milhão de soldados foi derrotado pelo exército de Asa. E esse homem ganhou uma fama muito grande em Judá. E ele se tornou muito poderoso ali. E as nações ao redor, irmãos, ficaram sabendo que ele venceu aquele poderosíssimo exército e ficou com medo dele e não guerreou, e houve paz no reinado dele, não houve guerra. Passaram-se 36 anos, está tudo lá, tá bom? Depois vocês leem. 36 anos. O Israel ainda era um reino, Israel era dividido entre o reino norte e sul, e Israel começou a fazer um lugar que ninguém passasse de Israel para Judá, e ele ficou com medo daquilo, e ficou sabendo que Israel havia feito um pacto com o reinado da Síria, e ele falou assim: eu preciso desfazer isso. Agora, irmãos, ele começa a recorrer os recursos da terra. Ele vai lá, chama o rei, o Ben-Hadad, que era o rei da Síria, e fala assim: desfaz a aliança que você fez com o rei de Israel, que eu vou te dar dinheiro. Ele pegou o ouro que ele tinha guardado na casa do Senhor e deu tudo para o Ben-Hadad. O Ben-Hadad foi lá, desfez o pacto que tinha feito com o rei de Israel, e não houve guerra mais. Ele falou: pronto, resolveu o problema. Mas ele usou um recurso natural, mas não resolveu, irmãos. Depois de 3 anos, por isso que diz lá assim: no 39º ano do seu reinado, ele ficou doente dos pés, e muito doente. Por que ele ficou doente dos pés? Pensa comigo. E não foi de outro lugar do corpo dele. Porque por algum motivo, durante esses 36 anos, o Asa deixou de andar com o Senhor, e os seus pés ficaram o quê? Doentes. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Amém? Não? Está entendendo? E ele ficou muito doente dos pés. E aí diz a Bíblia que nesse tempo ele foi se distanciando tanto de Deus, que ele não recorreu ao Senhor, mas ele confiou mais nos médicos no que no Senhor, que havia livrado ele daquele exército tão grande dos etíopes, e tinha feito tanta bondade para com ele. Agora eu quero alertar você de uma coisa. O grande perigo nosso, você fala assim: meu Deus, por que tanto problema? O grande problema nosso é quando nós não temos problema. Porque quando eu e você
passamos um momento que não tem doença, não tem problema financeiro, você ganha muito dinheiro, você está bem na vida, você compra uma chácara, você compra uma casa num condomínio, você compra um lugar de lazer, aí você não vem no culto mais de domingo, porque você tem que cuidar da chácara. Aí você não tem mais tempo para o Senhor, você começa a deixar de orar, começa a deixar de ler a Bíblia, você começa a achar que você é o cara, porque eu consegui isso. Irmãos, olhar para os montes é achar que eu posso resolver todos os problemas, que eu tenho sabedoria e inteligência para resolver todos os problemas que eu estou atravessando. Por que muitos cristãos afastaram? Porque eles progrediram na vida e se esqueceram do Senhor, como Asa esqueceu, e na hora da enfermidade ele não recorreu ao Senhor. E muitos estão tão distantes de Deus que estão confiando mais nos recursos naturais do que nos recursos celestiais e espirituais e sobrenaturais. Eu conheço pessoas que foram curadas de forma tremendas em Deus. Irmãos, foi uma cura que não tem jeito de falar que foi de outra forma, mas o tempo foi passando e essa pessoa se esqueceu da bondade, da cura de Deus e hoje não está mais no reino de Deus, largou de Jesus, está no mundo. Está vendo o risco que nós temos? Então essa palavra é uma palavra de alerta para a igreja. Quando é que eu olho mais para os montes do que eu olho para o Senhor? Quando eu creio mais naquilo que os profissionais falam do que no que a Bíblia fala. Às vezes vem uma palavra terrível para você, você vai crer naquela palavra ou você vai crer na palavra de Deus? Quem vai vencer a palavra negativa que você acabou de receber? É quando eu estou olhando mais para os montes do que para o Deus. É quando eu fico esperando mais no exército brasileiro para resolver o problema do Brasil do que no Deus que está acima do exército e é o Senhor dos exércitos. Quem está entendendo? Vocês estão vendo as notícias? Ah, mas o exército isso, mas o exército aquilo, o legislativo, o judiciário. Irmãos, Deus está acima de legislativo, judiciário, acima de todas as coisas. Segundo lugar, quando eu olho mais para os montes, para as coisas, recursos materiais do que dos recursos espirituais, quando eu acredito mais nos livros escritos pelos homens do que no livro escrito pelo Senhor. Quando eu começo a ler mais coisas escritas por homem do que ler a palavra de Deus, que é vida para a minha vida, irmãos. Eu não sei quantos aqui têm o hábito de ler a Bíblia diariamente. Eu quero dizer para você que não lê a Bíblia diariamente, você está perdendo uma fonte de vitória na sua vida. Porque quando vem uma coisa para você enfrentar e você não tem a palavra dentro de você, você não tem recurso celestial, recurso espiritual para vencer aquilo que você está atravessando. Amém? Não? Vocês estão muito quietinhos. O que está acontecendo? Eu quero deixar uma palavra para você que pode mudar o seu dia a dia. Irmãos, ler esse livro é como tomar uma vitamina, que o médico disse assim: se você não tomar essa vitamina, você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente se você não ler esse livro. Porque há pessoas que só abrem a Bíblia ao domingo. Não vai resolver o teu problema. Amém pelo culto de domingo. Amém pelas campanhas. Você percebe que Deus age fortemente quando há reunião todos os dias de uma campanha? Porque você está lendo a Bíblia todo dia, porque você está ouvindo a palavra todo dia. Logicamente a tua fé aguça. Aí os milagres acontecem. Não foi a campanha que resolveu o teu problema. Não foi a campanha, foi a leitura da palavra, foi a pregação constante, diária, que você ouviu e que mudou o seu coração, mudou sua mente. A campanha existe para isso. Em nome de Jesus. Quando é que eu estou crendo mais nos montes do que no Senhor? Quando nós gastamos mais tempo em garantir o nosso sucesso aqui na terra do que a nossa eternidade com Deus. Quem está entendendo? Às vezes, irmãos, nós trabalhamos tanto que não temos força para ler a Bíblia, para orar e para vir à igreja.
A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então vamos dormir que Deus dá. Não estou falando isso, estou brincando, né? Eu estou dizendo para vocês que até quando você dorme, quando você está na palavra de Deus, Deus está trabalhando a teu favor. Eu tive problemas que foram resolvidos na madrugada, irmãos. É Deus trabalhando por mim, defendendo a minha vida, defendendo a igreja que eu estou pastoreando, defendendo os membros. Nós às vezes nos esforçamos enormemente para adquirir coisas que vão ficar na terra. Vai ficar aqui. Ninguém leva nada para a eternidade, irmãos, fisicamente falando. Por isso que a porta é estreita. A porta é o quê? Não passa nada, só passa você. Você não leva mochila, você não leva roupa, você não leva anel, você não leva nem de ouro, nada. Tudo fica aqui. Tudo que é desse mundo fica no mundo. A única coisa que vai para a eternidade é você, é a tua alma, o teu espírito. E nós temos que garantir o nosso lugar com Jesus. Há um tempo atrás Deus me desafiou a ministrar algumas palavras sobre o fim dos tempos, porque é uma palavra que muito pouco ministrada nas igrejas. Eu comecei a ministrar sobre o fim dos tempos, deu 15 mensagens, foi uma série de mensagens, e o nome dessa série de mensagens chama-se, né? Antes que a porta se feche, baseado na arca, que o povo não ouviu a pregação de Noé, a porta se fechou e apenas 8 pessoas foram salvas. Baseado no texto das 10 virgens, que 5 virgens eram honestas, 5 prudentes. E aí chegou o noivo e as prudentes foram e a porta se fechou e as 5 ficaram para fora. Baseado, é por aí a pregação. Aí está virando um livro isso. Alguém pegou essas pregações, daqui a pouco vai sair um livro antes que a porta se feche. Por quê? Nós precisamos estar preparados. E para que a gente esteja preparado, o nosso coração, diga assim, o meu coração tem que estar ligado na eternidade. Nós vamos viver nesse mundo, viver na nossa casa física, nós vamos sim ir no médico, nós vamos sim tomar remédio, mas nós não dependemos disso. Quem está entendendo a diferença? Eu uso, mas não dependo. Amém? Não? Eu confio mais no que Deus fala do que no que a pessoa fala, ou qualquer pessoa fala. As pessoas podem falar o que quiser, eu quero saber o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz eu confio, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. E ela vai se cumprir, irmãos. E um dia a porta vai se fechar. E aqueles que estiverem preparados vão entrar para as bodas. E a porta vai fechar. E não adianta ficar batendo na porta, porque não levou a vida aqui na terra a sério, porque não estava ligado no eterno, no sobrenatural, não contava com o celestial, apenas contava com aquilo que é da terra. Amém? Não? Quarto e último lugar, eu estou olhando mais para os montes do que para o Senhor, quando eu fico mais preocupado em me adequar àquele tal de politicamente correto, né? Aqui na terra, para ser aceito pelas pessoas. Irmãos, isso é um veneno. Para ser aceito, eu tenho que ser assim, eu tenho que me vestir dessa forma, eu tenho que usar o tênis X ou Y. Eu me lembro quando eu era menino, e naquele tempo o tênis mais famoso que tinha era o tal do quichute. Quem é da minha idade, vocês cantando aí? Quem lembra do quichute? Rapaz do céu, era o Nike da época. Hoje, se a meninada quer Nike, essas coisas, que a gente queria quichute, né? E eu ficava louco da vida, porque meus amigos tinham quichute e eu não tinha quichute. E aí, por quê? Para eu poder ser aceito no meio da galera. Então às vezes os pais fazem uma dívida lascada, uma coisa horrível, para comprar um tênis de R$800, porque o filho está dizendo que não consegue entrar no meio da galera por causa de um tênis, irmãos, por causa de um adereço, uma coisa que qualquer outro tênis faz o mesmo serviço. Tênis é para andar, não é para outra coisa. Mas a gente fica. E celular então? Qual que é o teu celular? Que marca que é? O meu é Motorola. O meu é da Apple. Apple, né? Você usa para quê? Para ligar ou mandar WhatsApp? O meu faz e o teu faz. Qual a diferença?
não estou dizendo que não pode ter, eu estou dizendo, irmãos, que isso começa a fazer uma diferença tão grande para nós, que para a gente ser aceito, a gente deixa, presta atenção, olha aqui para mim, todos olhando para mim, a gente deixa de ser quem nós somos para ser outra pessoa. Nós não somos aquilo. Às vezes nós somos pessoas simples. Eu gosto do meu jeito. Não, mas agora o corte de cabelo é esse. Meus irmãos, eu não estou falando que não pode estar na moda. Eu estou dizendo que a gente acaba se desfazendo daquilo que nós somos para ser algo que nós não somos, para sermos aceitos. É quando nós estamos olhando mais para o monte, mais para a sociedade que está ditando o que eu devo ser, e não ser aquilo que eu realmente sou, e aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo ser. Está entendendo ou não? Eu me converti com 16 anos de idade. Fui fazer o tiro de guerra. Tinha uma roda dos meninos que estavam fazendo tiro, fardado, tudo. Eu falei, o que será que está acontecendo? Fui lá, era uma revista pornográfica. A hora que eu olhei, eu voltei. Ei, e aí, Kelso? Você não gosta da matéria aqui não? Eu falei assim, eu gosto, mas não hoje. Mas uma hora a matéria vai acontecer na minha vida. Eu vou casar, eu vou ter ela para mim. Então, eu não era aceito nesse meio, porque eu tinha que ver revista pornográfica para ser aceito com eles. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha, irmão, se em 1900 e bolinha lá atrás, 1940, não é tanto, né? Mas lá atrás, eu já sofri esse tipo de bullying. Você imagina hoje como que é? O que eu quero é fortalecer aquilo que Deus criou para você ser. Para Deus você é bonito, bonita, você é abençoado, você tá... Deus ama você do jeito que você é. Se o teu cabelo tem chapinha, não tem chapinha, Deus te ama com chapinha, sem chapinha, não tem problema. Amém, não? Você tem que dizer assim, eu sou amado de Deus, eu sou amada de Deus do jeito que eu sou. Agora, se alguém não gostar de mim desse jeito, paciência. Oh. Se aleluia, esse é o forte, né? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Amém, não? Ah, pastor, então quer dizer agora é a época de todo mundo ter barba. Eu não posso ter barba? Não, pode ter barba, irmão. Mas você não precisa ter barba para entender que você é aceito nas coisas, amém? Amém, não? Se você vai ter barba ou não, Deus não está nem com esse negócio. A questão aqui, eu não posso ficar olhando mais o que a sociedade exige de mim do que aquilo que a palavra de Deus tem para a minha vida. Quero encerrar. Vai lá no Salmo 121, versículo 3. Ele está dizendo, agora vamos lá, vou terminar. O meu socorro, diz o 2, vem do Senhor. Diga assim comigo, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu querido irmão, o socorro vem daquele que fez o céu e a terra. Sai aqui fora, você vê uma árvore, Deus quem fez. Olha do teu lado, vê o irmão, foi Deus quem fez. Quando você recorre a Deus, você se recorre ao soberano, ao Criador, aquele que está acima de tudo e de todos. E ele diz no verso de número 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem e nem dormitará aquele que te guarda. Ele vai estar dizendo assim, quando você olha para o Senhor, você não vai escorregar, e se você escorregar, Ele te toma pela mão. Amém, não? E Ele está dizendo no verso 3 ainda, Ele não vai dormir. E no verso 4, é certo que não dormita nem dorme guarda de Israel. Deus não pega no cochilo, irmãos. Ah, aquilo lá aconteceu porque Deus estava dormindo. Deus não dorme, Deus está atento. Deus está com você 24 horas por dia, de manhã, à tarde, à noite. Ele está olhando para você, enquanto você dorme, Ele cuida de você. Eu criei um hábito, e que tem sido bênção na minha vida. Se isso servir para você, faça. Eu acordo todo dia pela manhã, eu leio a Bíblia. E antes de dormir, eu leio a Bíblia também. Por quê, pastor? Porque às vezes você sai de um filme, não está errado assistir filme, e você vai dormir com o filme na cabeça. E você começa a sonhar, e você começa a ter pesadelo com aquele filme. Não sei se já aconteceu com você. Mas quando você dorme lendo a palavra, o que fica na sua mente antes de você dormir é o que? A palavra. Amém, não? Então a palavra te protege a hora que você acorda e na hora de você dormir. Durante o dia e durante a noite, a palavra está agindo na sua vida. Porque, diga assim comigo, é a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Fernando do Kelso.
É a palavra do Senhor. Ele continua dizendo no verso 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor vai te guardar. É como uma sombra, irmãos. O Senhor está com a sua mão sobre você, como uma sombra, te guardando do sol e à noite da lua. Nada vai te molestar. Se alguma coisa quiser te atingir à noite, você está guardado. Vamos tomar as precauções para andar à noite, mas se alguma coisa acontecer, o Senhor vai te guardar, tanto de dia como de noite, de acidentes e de assaltos e qualquer mal. Ele continua dizendo: o Senhor te guardará de todo mal. Quantos males? Todo mal. Deus vai te guardar de todo mal e vai guardar a tua alma, as tuas emoções. Deus guarda as minhas emoções. Eu não vou ter síndrome de pânico, eu não vou precisar de remédio para dormir. O Senhor é comigo, o Senhor me abençoa, o Senhor me guarda todo mal de dia e de noite. Eu vou deitar, vou dormir, vou descansar em nome de Jesus. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada desde agora para sempre. Quando você saiu de casa, Deus te guarda. Quando você entrou aqui, Deus te guarda. Quando você sair daqui, Deus te guarda. Quando você entrar no carro, Deus te guarda. Quando você sair do carro, Deus te guarda. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. Agora vamos pegar esse sol e vamos trazer para nós. Vamos lá. Ele diz assim: Ele, vai repetindo comigo: Ele não me permitirá que os meus pés vacilem. O Senhor é quem me guarda, é a minha sombra, à minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar, vamos ficar em pé, por favor. Pedir o pessoal do louvor, se puder vir à frente. Estamos entrando no ano 2023. O Senhor te guarda quando você entra nesse ano. E quando terminar dia 31 de dezembro de 2023, Deus vai te guardar também. Deus vai te guardar todo dia, toda hora. O Senhor te guarda de todo mal. O Senhor te protege, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Nós somos limitados quando contamos apenas com os recursos naturais. Nós nos tornamos ilimitados quando contamos em primeiro lugar, com os recursos celestiais. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar. Agora, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Coloque a mão no teu coração agora. Recebe essa palavra. Queridos, essa não é a palavra do Kelson, pastor Kelson, não. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. A partir de hoje, toda vez que você ler o Salmo 121, nunca mais ele será o mesmo para a sua vida. Eleva os olhos para os montes, Senhor. Os montes não vão resolver os meus problemas. Eles são limitados. Mas o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Comece a declarar isso. Em nome de Jesus. Se você tem esperado no homem, se você tem esperado nos montes, nas coisas materiais, para resolver os seus problemas, fala: Deus, me perdoe agora. Quem sabe você está decepcionado, abatido, fragilizado, porque você está olhando para as coisas materiais e não está olhando para o Senhor. É certo que Deus usa as coisas materiais para suprir as nossas necessidades,
Sem dúvida, Ele usa pessoas, como usou o Senhor essa irmã para pagar os exames da mãe dessa irmã. Mas nós olhamos para Ti, nós recorremos a Ti, Senhor, e o Senhor vai mover todas as coisas.